Ele ficou conhecido como o ex-catador de latinhas que já quebrou 6 vezes e hoje ostenta um faturamento de mais de 50 milhões por ano com a empresa JR Dito, que revende peças de caminhão. Criado na favela do Sapé, em São Paulo, Rufino teve diversos negócios e conta que em uma das vezes que quebrou em 1985, ficou devendo mais de 16 milhões de reais. Como qualquer pessoa endividada, ele precisou de uma boa dose de gestão emocional, mas sobreviveu e enfrentou o "e depois" do fracasso. Somente se reconhece um guerreiro que participou de muitas batalhas pelas cicatrizes que carrega no corpo. Pare de colecionar troféus, vá em busca de novas cicatrizes e aprenda com elas. Todos os seres humanos sentem medo, e em geral, nós não temos problema em assumir medos que são simples e comuns. Medo de altura, medo de barata, medo dos boletos no final do mês. Mas os medos que realmente tiram o seu foco são mais constrangedores do que isso. O medo tira o seu foco tanto para as coisas grandes quanto para as pequenas. Em geral, quando uma pessoa tem um propósito claro e sabe a única coisa que precisa fazer no dia, na semana e no ano, mas mesmo assim procrastina, pode apostar que isso tem um motivo: medo. A realidade é sempre muito mais leve do que o teatro que criamos nas nossas cabeças. O medo nos faz ridículos e funciona como os bichos de sombras que projetamos na parede com a mão para distrair as crianças. Ele amplia e distorce a realidade. O medo do fracasso é uma parte maior da vida do que qualquer pessoa gostaria de admitir. O medo pode ser tão forte que paralisa até a nossa imaginação. A humanidade gasta uma quantidade considerável de tempo pensando em tudo o que pode dar errado. E apesar de o medo ser uma resposta normal da nossa mente que visa preservar a nossa vida, quando se trata de situações hipotéticas em geral, nós estamos projetando muito mais do que realmente pode acontecer. E o que esses medos são na prática? E depois? Muita gente já se endividou e faliu, mas e depois? O que acontece com quem fracassa? Existe um caso muito interessante no Brasil. O empresário Geraldo Rufino já chegou no pior cenário nada menos do que 6 vezes. E nesse meio tempo perdeu muita coisa. Teve a luz cortada, entre outros. Rufino se reergueu sempre tendo como exemplo sua mãe, que morreu quando ele ainda era uma criança, mas deixou o exemplo de sempre aproveitar ao máximo tudo o que aparecesse pela frente. E mesmo pobre, recolhendo restos de comida na feira, ainda distribuía entre os vizinhos. O que ele nos ensina é que o fracasso não mata se você não deixar que ele te mate. Ele traz visão de mundo, sabedoria e constrói uma base sólida para o que você for fazer em seguida. Uma pessoa que enriquece sem ter fracassado antes só pode ser um herdeiro, convenhamos. E só sabemos o histórico de herdeiros administrando riqueza. Está comprovado que 70% das famílias ricas perdem a fortuna na segunda geração. Existe até uma fobia que designa as pessoas que possuem um medo patológico de fracassar. Cacorrafiofobia é um medo anormal, persistente e irracional do fracasso. Em casos clínicos, é debilitante. O medo até mesmo do fracasso ou derrota mais sutil é tão intenso que impede a pessoa de fazer qualquer coisa. A psicoterapia, nestes casos, ajuda a pessoa a lidar com uma das verdades mais incômodas da existência. O fracasso é inevitável para quem quer fazer coisas, qualquer coisa. Só não fracassa quem não faz nada. E mais do que isso, o fracasso é parte do seu MBA do sucesso, por assim dizer. É o fracasso que apara as arestas da arrogância e da falta de contato com a realidade. Ele sempre nos traz de volta para a nossa condição humana, ignorantes, pequenos e irrelevantes. E é por isso que tememos tanto fracassar, porque vamos passar vergonha e ser lembrados de que ainda somos réis mortais, grãos de areia insignificantes no universo. E a verdade é que nem passamos tanta vergonha assim, porque as pessoas estão preocupadas demais com suas vidas para ficarem pensando na nossa. Somos o assunto de um dia, e no dia seguinte as pessoas já estarão falando de outro fracasso, pode acreditar. Abrace a realidade de que você vai fracassar. Você não pode fracassar, você vai, invariavelmente. Isso é da vida. Assim como você vai sentir fome e vai sentir sono, o fracasso sempre bate a porta em maior ou menor escala, e estar preparado para ele sem surtar e sem achar que é o fim de tudo
é o grande segredo das pessoas que dão a volta por cima para sonhos maiores, porque agora elas estão aptas a sonhar maior. Desapegue da necessidade de ser perfeito. Você não está mais na escola para buscar a nota 10. Dá para passar de ano tirando 6. O importante é aparecer para a prova. Fique sempre com o lema: feito é melhor do que perfeito. Maranata!